Olá turma, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula por vídeo, não é isso? Porque não podemos ainda estar presentes, mas é muito legal ver vocês mandando as atividades, e isso estimula a gente a continuar o nosso trabalho. E para a gente não perder o vínculo também e o hábito que vocês criaram de fazer as atividades toda semana. A imagem de hoje é a sexta imagem. Nós vamos falar sobre o presente extra grande. Que presente é este? São os dons e os talentos que nós temos, que nós recebemos e que muitas vezes não sabemos utilizar ou utilizamos de uma forma errada. A gente vai ver a diferença entre a gente utilizar os dons e ter caráter, né? E utilizar os dons e não ter caráter. Vamos dar uma olhada na introdução da imagem de hoje. Em geral, o líder é uma pessoa de habilidades. Porém, na busca pelo sucesso, pode passar a se apoiar unicamente em seus dons e negligenciar o caráter. O que é negligenciar? Negar o seu caráter. O líder sabota a si mesmo quando o seu dom se torna maior do que a sua pessoa. O que é sabotar? Eu quero ver aí nos comentários de vocês. Então a imagem de hoje vai falar sobre isso. E eu vou dar alguns exemplos de personalidades, pessoas conhecidas que se apoiaram unicamente nos seus dons, nas suas habilidades e negligenciaram o seu caráter. Então eu quero começar já mostrando para vocês uma reportagem falando sobre a morte de Michael Jackson. Vamos assistir e depois a gente comenta. A confusão em torno do estado de saúde de Michael Jackson, com informações desencontradas sobre a internação e morte, foi o último episódio de uma carreira atribulada. Michael Jackson foi do céu ao inferno, arrebatou milhões de fãs, trouxe para a cena um novo jeito de dançar e de cantar. Mas também sofreu acusações de abuso sexual e perdeu parte da fortuna. Michael Jackson nasceu em agosto de 1950 no estado de Indiana. Começou a cantar aos 5 anos e virou o centro da banda Jackson 5. Ao lado dos irmãos, emplacou vários sucessos. Deixou o grupo na década de 80 para brilhar sozinho. Fez mais do que isso, estourou no mundo da música com o álbum Thriller, o mais vendido de todos os tempos, com mais de 100 milhões de cópias no mundo inteiro. Uma legião de fãs em todo o mundo dançava ao som de Beat It e Billie Jean. Criou uma nova maneira de dançar e também inovou nos videoclipes. Mais do que cantar, contava histórias. Teve 5 álbuns entre os mais vendidos, colecionou 25 Grammys, o Oscar da música, ganhou milhões de dólares, encantou os brasileiros ao gravar um clipe no Pelourinho, em Salvador, e na favela Dona Marta, zona sul do Rio. Enquanto brilhava, o mundo acompanhou a transformação de sua aparência. A pele foi ficando cada vez mais clara, supostamente consequência de vitiligo. Mudou o cabelo, passou por várias cirurgias plásticas, ficou irreconhecível. A vida pessoal também era alvo de intensa especulação. Casou, teve 3 filhos, provocou críticas dos fãs e da imprensa por tratar as crianças de uma maneira estranha. Uma vez, deixou o filho pendurado do lado de fora da janela. Seus problemas com crianças não pararam por aí. Em 93, foi acusado de abusar sexualmente de um menino de 13 anos, mas conseguiu um acordo. 12 anos mais tarde, foi acusado em um novo caso. Desta vez, foi julgado e absolvido. Começaram também os problemas financeiros. Com uma vida de luxo e envolvido em escândalos na justiça, Michael Jackson foi obrigado a vender o lendário rancho Neverland, a terra do nunca, assim como parte dos direitos autorais das músicas dos Beatles. Ficou afastado dos palcos cerca de 10 anos, mas manteve a legião de fãs e o carisma das lendas do rock. Viram então? É inegável que Michael Jackson tinha habilidades, tinha talentos com a música, com a dança, mas isso não foi o mais importante, né? O mais importante era o caráter. E aí, por vários motivos, acabou levando à morte física do cantor, tá?
Tem uma história interessante que está na página 22 do livro aí de vocês. Começa no 3º parágrafo. Eu quero que vocês leiam, grifem, destaquem algumas coisas importantes. E essa história, olha que interessante, conta que um construtor, ele pediu para que uma pessoa fizesse, né, uma casa, deu o dinheiro necessário para a construção dessa casa. E aí o construtor, então, a pessoa que foi construir, ela se achando esperta, né, o que acontece? Ele fala, então eu vou comprar do mais barato, né, eu pego esse dinheiro, compro das coisas mais baratas, faço a casa e o que sobrar é para mim, sem o dono precisar saber. E aí construiu essa casa e foi entregar a chave para o dono. Só que aí o dono, né, vira para ele e fala assim, olha só, eu esqueci de falar, a casa é para você. E aí então ele fica surpreso, porque ele usou de má fé, ou seja, ele não teve caráter para poder ser honesto e fazer o melhor. Ao invés disso, ele usou o pior, pensando que ia passar isso para outra pessoa. Só que volta, né? Eu sempre tenho falado isso para vocês, tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, uma hora volta pra gente. E essa história ilustra muito bem, e é o que acontece na nossa vida. Tem um trecho de um filme que eu quero mostrar agora para vocês. Um filme não, né? Na verdade, o que aconteceu com o jogador Adriano, né? É uma reportagem novamente. O jogador de futebol Adriano, o Imperador, vocês já devem ter ouvido falar. Inegável que ele tem habilidade, tem talento com o futebol, porém algumas atitudes dele acabaram com a carreira de jogador. Vamos dar uma olhada na matéria e depois a gente comenta. Olá, bom dia, Roberta. Dessa vez Adriano virou manchete por juntar 2 ingredientes perigosos: álcool e direção. Na última quinta-feira, um dos maiores nomes do futebol completou 29 anos. Adriano comemorou seu aniversário no Rio, cercado de amigos e familiares. Mas não está tudo bem como parece. Em vez de aparecer pelos belos gols, ele é notícia por causa de escândalos. E não consegue se livrar disso. Uma noite em família. Essas imagens foram gravadas por um paparazzo. Elas mostram o jogador de futebol, Adriano, durante um jantar numa churrascaria badalada do Rio. Nesta foto, Adriano é flagrado com uma caneca de chopp na mão. 1h30 depois, ele e as crianças deixam o restaurante e seguem para o carro. Na noite seguinte, o jogador volta a sair. Adriano acompanhou um ensaio do cantor Falcão, vocalista do grupo O Rapa. Era madrugada quando Adriano decidiu voltar para casa dirigindo. O Imperador só não imaginava que no caminho encontraria uma blitz da Lei Seca. Adriano foi parado numa blitz como esta, exatamente nesta avenida, na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio. Segundo os policiais, o atacante estava visivelmente alcoolizado e não quis fazer o teste do bafômetro. Se recusar a fazer o teste do bafômetro é um direito assegurado em lei. Mas Adriano teve a carteira suspensa por 5 dias e recebeu uma multa de quase R$1.000. E ainda vai responder a um processo que pode cassar a habilitação dele por 1 ano. Nós encontramos a equipe que abordou o Adriano. Sem saber que estava sendo gravado, um fiscal diz que não é a primeira vez que o jogador é parado na blitz. Mas da primeira vez ele quis assoprar no bafômetro? Não. As 2 vezes ele se recusou. Já é freguês. O coordenador da Operação Lei Seca diz que Adriano admitiu estar alcoolizado ao ser abordado naquela noite. Ele admitiu ter feito uso de bebida alcoólica e por isso tomou a decisão de recusar a realizar o teste do bafômetro. O caso ganhou repercussão internacional. Na Itália, o jornal Gazzetta dello Sport foi irônico ao comentar o episódio. Já o Corriere dello Sport destacou: Adriano recusa bafômetro e polícia retira a carteira de motorista. E não parou por aí. Na última quinta-feira, o mesmo jornal publicou que Adriano foi visto em uma casa noturna
ao lado de duas mulheres fruta, Dona Melone, a mulher melão, e Dona Melà, a mulher maçã. O rigor da imprensa italiana com o jogador brasileiro não é por acaso. Adriano está no Rio para se recuperar de uma cirurgia no ombro direito e tem reapresentação marcada para o próximo dia 26, uma semana antes do Carnaval. Mas a proximidade da festa fez o técnico da Roma, atual equipe do jogador, ironizar. Cláudio Ranieri disse que ainda vamos ver o Adriano num carro alegórico. Para completar, o episódio do bafômetro teria incomodado a diretoria do clube italiano. E uma bebidinha a mais pode deixar o imperador desempregado. No mundo do futebol, Adriano não é o único que teve problemas pela tabelinha entre álcool e direção. O ex-jogador e deputado federal Romário e o técnico Renato Gaúcho também foram multados porque se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Adriano foi mais um. Mais uma vez, virou alvo de polêmicas e está cada vez mais longe do que o tornou famoso. Os gols e as belas atuações. Então vocês viram que o álcool, a bebida, as drogas, a prostituição, enfim, a ganância, né, pelo dinheiro, acabam destruindo a vida de qualquer pessoa. Então, vocês têm dons e têm talentos. Vocês precisam descobrir isso para poder usar. Mas não é só isso. É se apoiar no seu caráter, na sua integridade. A gente viu semana passada um exemplo que Jesus deu, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Tudo aquilo que passa disso não vem de Deus. Então, que a sua palavra ela possa valer, que as pessoas acreditem naquilo que você fale e que os seus dons e os seus talentos, eles comprovem isso. Não pode ser ao contrário. Os seus dons e talentos, eles só vêm para confirmar aquilo que nós somos por dentro, o nosso verdadeiro eu, o nosso caráter. Agora, se é uma pessoa que não tem caráter, isso também vai ficar claro, explícito. Aí eu tenho uma pergunta para vocês, está aparecendo aí na sua tela agora. Por que as pessoas estão tão direcionadas a pegar atalhos? Ou seja, o que significa pegar atalhos na vida? Eu quero que você responda o que significa isso. Por que as pessoas procuram pegar atalhos? E se isso também acontece com você? Eu quero que você dê uma olhada também na página 22 e 23 do material de vocês. É o Consultando a Bíblia e o Reflexão Pessoal. Respondam, postem, enviem aí na nossa plataforma e aí depois eu dou a resposta para vocês. E o Praticando a Verdade dessa semana, ou seja, é uma oportunidade de você colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Você vai responder aquelas perguntas na página 24. O que você tem que fazer? Você tem que escolher um líder próximo a você. No caso, agora tem que ser à distância, tá? Você não vai até esse líder, mas observe os líderes que você tem e que demonstre, e que você considere ter talento, né? E que seja uma pessoa íntegra e de caráter também. Pode mandar essas perguntas via WhatsApp, e-mail, usa as redes sociais agora para poder fazer isso, né? E você vai fazer essas perguntas para essa pessoa, né? Por exemplo, que talentos você possui que o ajudaram a chegar a essa posição? Então você vai mandar essas perguntas, né? São 5 perguntas, você vai mandar essas perguntas para essa pessoa, ela responde e te retorna. O que ela responder, você coloca aqui, você escreve. E aí você vai ter uma interação bem bacana, você vai descobrir algo bem legal. Tá bem? Então chegamos ao final de mais uma aula. Essa imagem de hoje falou sobre o presente extra grande. O que presente é esse que nós vimos? Ou seja, os nossos dons e os talentos. Mas nós não podemos nos apoiar unicamente nos dons e nos talentos que Deus nos deu, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Não deixem de fazer a leitura completa, grifem, marquem as palavras que vocês não conhecem, as palavras novas, que vocês vão precisar dela, continuem marcando,
As dúvidas podem me mandar e que a gente possa toda semana até voltarmos pessoalmente, tá bem? Deus abençoe vocês, um beijo no coração de todos e até a próxima semana.